Troca o microfone. Troca o microfone. Não. Troca o microfone. Troca o microfone. Vamos. Falei, foi, viu? Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para apresentar a terceira acusação criminal da Lava Jato contra José Dirceu. Essa acusação ela tem 5 pessoas no polo passivo, tem 5 pessoas que são acusadas nessa denúncia. São elas o próprio José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, João Bacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Gerson de Mello Almada, ex-executivo da Engevix, e Valmir Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. Essa acusação ela tem por objeto 33 atos de lavagem de dinheiro. Os recursos que foram lavados vieram de desvios praticados no âmbito de obras da Petrobras, feitas com as empresas Engevix e UTC. Esses crimes foram praticados entre 2011 e 2014 e somam o valor de 2,4 bilhões de reais. Essa acusação tem uma série de provas, como depoimentos colhidos, não só de delatores, mas também de testemunhas. Foram coletados inúmeros documentos, e-mails analisados, estão servindo de suporte probatório, assim como dados fiscais e bancários. Isso todo um conjunto probatório mostrando como os recursos fluíram a partir das empreiteiras até os benefícios usufruídos por José Dirceu, seja mediante a transferência para a sua empresa, seja mediante a transferência para credores de José Dirceu. Bom, uma questão que é importante saltar aqui é o momento dessa acusação. Evidentemente, essa acusação já estava sendo elaborada, amadurecida. Prova disso é que foram colhidos depoimentos em 2016, expedidos ofícios com o objetivo de alcançar informações. E é uma acusação que amadureceu, estava para ser oferecida e, em razão da análise pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus referente a José Dirceu, houve a precipitação com o objetivo de trazer à tona informações que são relevantes, que são pertinentes e que podem ser ou não consideradas pelo Supremo Tribunal Federal dentro da ampla independência de que goza aquele tribunal. É importante ressaltar também, em razão de alguma informação, possivelmente algum lapso que saiu na imprensa, no sentido de que existiria um novo pedido de prisão. Não existe novo pedido de prisão em relação a José Dirceu, embora existam alguns fatos novos, porque já existe uma ordem de prisão bastante consistente, com fundamentos muito sólidos, e porque nós temos apresentado alguma cautela no tocante a novos pedidos de prisão, quando já existem pedidos de prisão decretados anteriormente e apreciação dos tribunais superiores. Nós não queremos passar a impressão equivocada, muitas vezes, de que nós poderíamos estar buscando burlar a apreciação de um decreto de prisão já exarado por parte de um tribunal superior. Porque se houvesse uma nova decretação de prisão, essa nova decretação poderia substituir a prisão anterior e o réu teria que galgar grau a grau de revisão, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal novamente. Para não dar margem a qualquer interpretação equivocada, nós decidimos nesse momento não realizar um novo pedido de prisão nesse momento, nesse caso. Entendendo, evidentemente, que existem aí razões de sobra para a manutenção de prisão de José Dirceu, que ela é extremamente necessária, e manifestando aí nossa plena convicção de que o Supremo Tribunal Federal manterá essa prisão hoje. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. O desemprego ainda persiste, mas estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro. Baixamos a inflação, a área econômica está recuperando a confiança do país. Isto significa que você terá a abertura de mais empregos muito brevemente. Só para esclarecer que essa trilha sonora aí ao fundo, né, Poxa? É do som que foi divulgado pelo Temer, tá? Não é da Band News FM, não. Só faltava uma fadinha passando ao fundo, né? Bipiti-bopiti-bum. Que bobagem botar um presidente da República numa boa. Não tô, olha, antes que diga, eu tá contra, eu tô a favor. Não tô nem contra nem a favor. Só quero dizer o seguinte: é uma babaquice você botar um pronunciamento presidencial
no 1º de maio ou em qualquer outra ocasião, que pressupõe-se que sejam sempre momentos solenes. Bota a musiquinha outra vez aí, vamos lá. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. Olha, o que é isso? Você imagina um desempregado ouvindo essa musiquinha? Não, numa boa. Bom, enfim, minha gente, hoje tem um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém preso ou não, como está desde 2015, o ex-ministro José Dirceu, homem central na estrutura de poder do PT, nos seus áureos tempos, durante toda a história do PT. José Dirceu, fundador do partido, figura proeminente dentro da agremiação, figura que articulou e comandou boa parte da estratégia política do partido rumo à sua ascensão à presidência da República, figura que chegou a ser apresentada segundo homem ali no jogo de poder do partido, superado apenas pelo próprio Lula, figura que chegou a ser apontada também potencialmente em momentos assim de apogeu desse grupo político como um possível sucessor do próprio Lula e tal. Dirceu está preso. Ele que já foi condenado e preso pelo Mensalão, depois condenado e preso pela Lava Jato, hoje vai ser julgada a sua permanência na cadeia. O Supremo Tribunal Federal tem sinalizado já em 3 operações recentes o GNU, o Bunlai, o ex-tesoureiro do PP, do Partido Progressista, o João Carlos Bunlai, o José Carlos Bunlai, amigo do Lula, operador financeiro de algumas coisas atribuídas ao Lula, também foram soltos recentemente pelo Supremo e agora, há poucos dias, anteontem ou sexta-feira, não me lembro com esses feriados um pouco de confusão, o próprio Eike Batista. O argumento que tem prevalecido mais recentemente no Supremo tem como porta-voz mais notório o ministro Gilmar Mendes. Já há muito tempo o ministro Gilmar Mendes vem sustentando que as prisões da Lava Jato não confirmadas pela segunda instância, as condenações não confirmadas pela segunda instância, devem conceder ao réu, ao acusado, ao condenado em primeira instância o direito de recorrer em liberdade. Como a segunda instância não bate o martelo, não decide, estamos falando especificamente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre e abrange o sul do país, como aquela segunda instância não bate o martelo em relação a esses processos, eles ficam com a condenação apenas da primeira instância, e o Supremo tem entendido que a justiça, demorando nessa confirmação de pena, prejudica a presunção de inocência de suas excelências e os tem colocado em liberdade, com algumas restrições aqui e ali, mas nada que se aplique ao sentimento, à cobrança por justiça e por punições à altura que a sociedade brasileira vem fazendo diante de tantos escândalos. Lembrem-se que muitos dos atingidos pela Lava Jato até agora, alguns estão em cana, como o próprio Dirceu ainda, mas uma boa parte de suas excelências, executivos, diretores de estatais, empreiteiros, empresários, doleiros, operadores financeiros e tudo mais, uma boa parte, a parte bem significativa, majoritária, já recebeu benefícios em função das delações premiadas ou benefícios em função do não julgamento em segunda instância de suas condenações decididas por Sérgio Moro. Hoje vem o caso mais emblemático ainda de José Dirceu por seu peso político, por sua biografia, por sua história e por seu protagonismo nos esquemas de corrupção apontados pela operação deflagrada pela Força Tarefa de Curitiba. Não sei, daqui a pouco vamos conversar com Mônica Bergamo. Mônica Bergamo sempre tem informações de bastidores no Supremo, mas é de se imaginar que, tendo apresentado essa tendência mais recente, no caso do GNU, tesoureiro do PP, no caso do Bunlai, amigo de Lula, e mais recentemente no caso de Eike Batista, embora Eike não esteja condenado ainda, o que o Supremo relaxou no caso de Eike foi a prisão preventiva. Eike estava preso e o ministro Gilmar Mendes, membro dessa segunda turma, entendeu que ele não oferece riscos à sociedade nem à ordem pública
pública, não oferece riscos à destruição de provas ou coação de testemunhas e devolveu a sua confortabilíssima mansão no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no Jardim Botânico, na sexta-feira. Esta tendência do Supremo, repito, que tem como principal porta-voz o ministro Gilmar Mendes, parece estar se consolidando na principal corte do país, ou seja, prisões prolongadas que não tenham sido confirmadas em segunda instância ou prisões prolongadas em caráter preventivo não devem prevalecer sobre o amplo direito de defesa e de recurso em liberdade aos réus e aos acusados. Hoje, portanto, José Dirceu pode passar a engrossar a lista daqueles que estão punidos, mas não tropo. Estão castigados, mas não exatamente como boa parte, quase totalidade dos bandidos comuns alcançados pela justiça brasileira. A estes estão reservados os calabouços medievais de nosso sistema prisional e o inapelável castigo da rigorosa justiça no andar de baixo. Mesmo quando são criminosos comuns, mas contam com bons recursos para sua defesa, a gente costuma ver aí algumas libertações da justiça com argumentos técnicos semelhantes a estes que têm prevalecido aí na Lava Jato, ou no julgamento do Supremo em questões da Lava Jato. Alguns acabam sendo beneficiados também, alguns bandidos comuns, mas sempre os notórios, sempre os de mais recursos, sempre os de melhores advogados. É o que a gente tende a ver no Supremo hoje também em relação a José Dirceu, se este entendimento que o Supremo vem reiterando prevalecer. Para não prevalecer em relação a José Dirceu, é preciso surgir algum fato, algum argumento por parte do Ministério Público capaz de alterar a lógica que o Supremo vem fazendo valer sistematicamente nestes últimos casos. Diante das despunições, da suspensão das punições, a gente reitera aqui a nossa cobrança, nosso receio diante do conjunto da obra que a Lava Jato está produzindo. Ela é, como afirmo há muitos anos, o maior patrimônio da sociedade brasileira contemporânea, não por este ou aquele detalhe, mas pelo seu conjunto. O Brasil jamais teve a constatação de que punições por corrupção poderiam chegar tão longe, a escalões tão elevados. A gente jamais teve tanta demonstração das entranhas corruptas da classe política brasileira e do Estado brasileiro. O avanço que a Lava Jato propiciou, a notoriedade que ela deu às suas investigações, a publicidade, a transparência que nós temos acompanhado até aqui em quase todos os atos da Operação Lava Jato, mudaram o parâmetro, mudaram a percepção da sociedade em relação a esse fenômeno da corrupção. O Brasil está numa fronteira entre virar a página histórica da corrupção ou permanecer ali em alguma reinterpretação da sua própria realidade trágica, né? E esta virada de página precisa ocorrer pela efetividade, pela consequência das coisas. Se a consequência das coisas forem penas de 1 ano e meio, 2 anos, tornozeleira não sei o quê, casa de veraneio não sei aonde, e me deixa aqui recorrendo não sei quantos anos, até não sei o quê, em liberdade e tal, prescrições, alterações na legislação. Vejam, ontem ou anteontem, no estado de São Paulo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Eduardo Cunha não, ato falho, Rodrigo Maia, disse o seguinte, que o Conselho de Ética da Câmara, a própria Câmara, portanto, não punirá deputados, nem julgará deputados para efeito de cassação que tenham cometido os crimes dos quais são acusados antes do atual mandato. Ora, boa parte desses crimes remete a atos de corrupção em mandatos anteriores, em campanhas anteriores, não que também não tenham ocorrido neste, mas vários deles se livrarão, para não dizer praticamente todos, se livrarão da cassação pela própria Câmara, basicamente por este argumento técnico, não pode julgar coisas anteriores ao atual mandato. Então é uma loucura o que está prosperando no campo da impunidade, paralelamente aos esforços da Lava Jato para punir, é gigantesco e talvez maior. E hoje a decisão sobre José Dirceu funcionará como um ponto de inflexão
dessa lógica, né? A julgar, repito, pelo que o Supremo vem fazendo, Dirceu reconquistará a liberdade de hoje. E o sentimento de que as consequências de tudo que nós estamos vendo e acompanhando há 3 anos começam a perder força, se é que em algum momento ganharam, vai aumentando. Vai aumentando. Só falta agora a tragédia nacional somar ao seu cardápio a constatação coletiva de que a Lava Jato não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Com respaldo muito generoso de boa parte dos nossos magistrados da alta corte, com respaldo muito generoso e compreensível das grandes bancas de advocacia, com respaldo de muitos juristas ligados a essas bancas, etc. e tal, e claro, né, de boa parte das alianças políticas que a corrupção tem, para não dizer majoritárias, no cenário brasileiro. Vamos ver, José Dirceu hoje pode reencontrar-se à noite com você no restaurante que você frequenta com sua família, com a palavra do Supremo Tribunal Federal. Toca o barco. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. O desemprego ainda persiste, mas estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro. Baixamos a inflação, a área econômica está recuperando a confiança do país. Isto significa que você terá a abertura de mais empregos muito brevemente. Só para esclarecer que essa trilha sonora aí ao fundo, né, Poxa? É do som que foi divulgado pelo Temer, tá? Não é da Band News FM, só não. Faltava uma fadinha passando ao fundo, né? Bipiti-bopiti-bum. Que bobagem botar um presidente da República numa boa. Não tô. Olha, antes que diga, eu tô contra, eu tô a favor. Não tô nem contra nem a favor. Só quero dizer o seguinte: é uma babaquice se botar um pronunciamento presidencial no 1º de maio ou em qualquer outra ocasião, que pressupõe-se que sejam sempre momentos solenes. Bota a musiquinha outra vez aí, vamos lá. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. Olha, o que é isso? Você imagina um desempregado ouvindo essa musiquinha? Não, numa boa. Bom, enfim. Bom, todo mundo aqui sabe que eu não sou propriamente um fã do Supremo, mas eu acho meio exagerado dizer que o Supremo soltou Zé Dirceu. 3 ministros do Supremo soltou Zé Dirceu. Soltaram Zé Dirceu. O ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Cada um tem seus motivos. Dias Toffoli não podia nem ter votado. Ele foi advogado do PT. E da mesma forma que soltou todo mundo do PT, o que ele pôde soltar no Mensalão, agora ele solta Zé Dirceu. Foi patrão dele e patrão da namorada dele. Mas ele não se considerou suspeito e votou na boa. O Ricardo Lewandowski foi indicado para o Supremo por Dona Marisa Letícia, a mulher do Lula, e tem se comportado à altura da dívida que ele tem com a família. Ele votou coerentemente durante todo o Mensalão para livrar a cara do PT e, por último, participou da maior farsa da história institucional do Brasil, ao fatiar um artigo da Constituição só para favorecer a debilóide Dilma Rousseff, que foi deposta justamente da presidência. Em relação ao Gilmar Mendes, a situação é diferente. Gilmar Mendes era advogado-geral do Fernando Henrique e, como todo mundo sabe, se comportou coerentemente a favor do PSDB durante toda a sua vida de ministro. É o que está fazendo agora. Quando fica adiando até a prescrição, quem sabe, a ida do Aécio Neves ao Banco dos Réus e quando solta o Zé Dirceu. O Gilmar Mendes começou a agir dessa forma muito violenta contra a Lava Jato, desde que a Lava Jato descobriu que há tucanos na sua mira que tem mais capivara do que até o Lula, por exemplo, o próprio Aécio, o Zé Serra, etc. Agora, isso tudo só foi possível porque houve uma manobra. Foi exatamente quando o país inteiro, inclusive esse bestalhão aqui, achou que a ascensão de Carmen Lúcia à presidência seria um grande feito para a democracia e a justiça no Brasil. Não tem sido. Carmen Lúcia foi substituída na segunda turma pelo Ricardo Lewandowski. E depois participou da substituição de Teori Zavascki por Edson Fachin, que se tem comportado com a maior lisura. Só que é feito de bobo em roda de campo de futebol. Os outros, aqueles 3 lá, que eu citei,
todos tocam a bola e, de certa forma, várias vezes, até o decano, que hoje votou contra o Zé Disseu, participa desse jogo de bobo. Ou seja, isso aí é o seguinte, está tudo dominado. Pode esperar que mais gente vai ser solta por esses 3. Quando for para o plenário, aí Deus tem a pena deles, né? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Alô, governador Silva Barbosa? Tudo bem? O ministro Marmendes gostaria de falar com o senhor, posso transferi-lo? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Ilustre ministro. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro, é uma loucura, viu? Que coisa, eu estou sabendo isso agora. É, uma decisão aí do TOF, eu acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo mandaram aí, meu, de outros, uma delação desse Júnior aqui, desse Ararate, sabe? Uhum. Não, as coisas, assim, que nem uma busca e apreensão, assim, que o TOF determinou em casa, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu não achava, eu achava que vencia porte, registro não. Então a única coisa, e mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu vou ter um protesto, eu vou conversar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado tá aí na manhã aí, fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala aí, próximo de 4 milhões, que eu teria feito uma campanha, que ele teria dado pro Éder, pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca e apreensão aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou lá, depois que for o caso a gente conversa. Tá bom então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado, ministro. Prisão preventiva é, em meu modo de ver, instrumento importante para a efetividade das persecuções criminais. Mas é certo que a preventiva não é, nem pode ser um fim em si mesmo. O que se almeja são a decisão de mérito eficiente e os desdobramentos consectários. Para isso, somente se sustenta juízo negativo sobre o tempo de duração da preventiva se houver ilegalidade. Caso não, se mantém o decreto prisional como elemento cautelar de legítima repressão criminal diante da continuidade deletiva e de danos causados. A lei é o limite, tanto para determinar quanto, eventualmente, para revogar a prisão. E se assim não for, quem estará se afastando da lei é o próprio julgador. Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar, com notícias de cometimento de crimes, como os aqui indicados, e de esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do direito à ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos quais se insere também o da vedação de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo legislador.